Salve Maria! Hoje, dia 12 de janeiro de 2021, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. Hoje, o Evangelho encontra-se em São Marcos, no capítulo 1, nos versículos 21b ao 28. Do Evangelho segundo Marcos. Foram à cidade de Cafarnaum, e no sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei. Nesse momento estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, que começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o espírito mau: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós percebemos, a autoridade que Jesus vai apresentar a todo o povo no templo. Esta realidade que é tão forte e tão marcante na vida de Jesus. Por quê? Jesus tem autoridade sobre o mal. Claro, era um costume de Jesus, porque sendo judeu, ir à sinagoga, e ali ensinar. Então, um momento de aprendizado. Também nós somos convidados a ir na nossa igreja, professando a nossa fé, para aprender. Lembro-me que eu tinha uma paroquiana que ela ia à missa, sempre levava o seu caderninho de anotações. Porque quando o padre, no meio da pregação, dizia algo que realmente a interessava e tocava no fundo do seu coração, ela abria a bolsa, tirava o caderninho e anotava. Claro, usar a nossa memória para tantas coisas realmente deixa muito a desejar. Participar de um encontro, ouvir uma pregação, ir para um retiro, tem sempre que levar um caderninho de anotações. Para quê? Para depois poder ruminar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou o padre, o pregador de um retiro, de uma palestra e uma formação. O que nos chama a atenção, nesta perícope de hoje, é este endemoniado que dialoga com Jesus, ou na verdade quer dialogar com Jesus. E interessante que ele diz quem Jesus é. Só que Jesus não quer o testemunho dos espíritos maus, de forma alguma. Jesus quer o testemunho de nós, que fomos batizados e cremos que Jesus é nosso Deus, Senhor e Salvador. Nascido da Virgem Maria, mas acima de tudo, Filho de Deus. Então, esta é a realidade diante dos nossos olhos. E por isso, Jesus manda que o espírito se cale. E a palavra seguinte é que o espírito deixe aquele corpo. Olha, meus queridos, é muito difícil acontecer um caso de possessão, mas eles existem. E precisam ser tratados com muita oração, com jejum, penitência e, acima de tudo, a pessoa que está atormentada deve ser levado a um sacerdote que tem o encargo de realizar exorcismos. Aí sim será dado realmente continuidade a um acompanhamento para que a pessoa possa ficar livre deste mal. Percebemos a autoridade de Cristo e o exorcismo que foi praticado. Quando o sacerdote exercita ou realiza um exorcismo, é pela autoridade de Cristo. Então o padre prepara todo o ambiente e as pessoas que estarão rezando junto com eles para que o ritual seja realizado. E então, o que nós percebemos é que, pelo nome de Jesus, pela sua autoridade, o Espírito deixa aquela criatura
aquela pessoa que estava atormentada. Imagine quanto sofrimento, né? Eu já acompanhei de perto alguns casos, né? E eles todos foram resolvidos, mas a situação, né, vexatória que acontece no meio da família, em meio aos amigos, e toda esta realidade realmente é algo muito triste de se vivenciar. Primeiro porque a pessoa que está atormentada não sabe o que está acontecendo. E ao retomar a consciência não se recorda de nada. Então são situações que são muito delicadas. Mas Jesus, com a sua autoridade, com o seu modo de ser eficaz, preciso, ele restaura. Ele dá vida nova. Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. É assim que Deus age. Peça a Jesus, se você sente que está atormentado, né, por algum vício, né, por alguma falta de virtude, clame ao Senhor. Faça um jejum, uma penitência, não é? Você pode jejuar às sextas-feiras do ano todo, pedindo a Jesus a graça e a força do Espírito Santo para adquirir uma virtude, mas também para se livrar de um pecado, né? De algo que realmente te afasta de Deus. E claro, se necessário, peça ao sacerdote da sua paróquia, da sua comunidade, né, que ele te dê a unção dos enfermos. É uma das portas da ação e da graça de Deus. Claro, se possível, antecedido por uma boa confissão, realizando um exame de consciência, você pede a unção dos enfermos e depois participa da Santa Missa. Claro, não precisa ter tudo de carreirinha, né? Mas você vai, procura o sacerdote, se confessa, e ele pode, depois da confissão, ou em um outro momento, te dar a unção dos enfermos. E logo em seguida, né, ou outro dia mesmo, te receber, né, a Santa Comunhão. E claro, isso vai fazer, né, com que a sua alma seja revestida cada vez mais do alto. E esteja, né, como eu costumo dizer, vestir-se da couraça de Deus, estar portando o escudo da força e da ação de Deus. Então peça a nosso Senhor a graça e a força do Espírito Santo para não ceder às tentações nem ao maligno. Que o mal bata a sua porta e a encontre sempre fechada. Que você esteja sempre seguro das suas opções por Cristo para a salvação da sua alma. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.